Estados de thread. Bom, o programador, quando ele está programando, utilizando programação concorrente, ele pode visualizar a thread, ele pode perceber uma linha de execução em diferentes ciclos de vida, em diferentes estados no seu ciclo de vida. Então, o que seria o ciclo de vida, né? Assim como o ser humano, ele tem o ciclo de vida, né? A infância, a adolescência, a fase adulta, depois a velhice, até a sua morte, por exemplo. A thread, ela também passa por diferentes estágios, por diferentes estados, né? Que vão contextualizar e formar o seu ciclo de vida. Então, o programador, ele pode visualizar a thread no estado novo, executável, estado de espera cronometrada e o estado terminado, ok? Existe também aqui o estado bloqueado, mas esse estado bloqueado, na verdade, ele tem a ver com o estado de espera, né? Então, o objetivo é agora introduzir e explicar, né, quando que isso aconteceria. Então, vamos passar um por um, né? Uma thread, ela inicia o seu ciclo de vida no estado novo. Então, quando a gente estiver programando, em um determinado momento, a gente vai dar um new num determinado objeto, que vai ser uma thread. A partir desse momento, a nossa thread, ela se encontra em um estado novo. Não significa que ela foi alocada para que o processador disponibilizasse recurso e ela pudesse de fato ser executada. Significa que ela está pronta para o sistema operacional poder distribuir essa thread ou fornecer a essa thread o recurso de processador para que ela possa de fato executar. Então, quando a gente dá um new na thread, ela está no estado de novo. A partir do momento em que o sistema operacional ele aloca um recurso para essa thread, ele coloca essa thread em estado executável. Então, o programa inicia a thread, ela de fato entra no estado executável. Em Java, né, quando a gente está trabalhando com thread, a thread ela tem um método run. Então, a partir do momento em que o compilador ele entra nesse método run, é que ela de fato começa a ser executada. Então, nesse momento, a nossa thread está trabalhando, ela está em estado executável. O que pode acontecer a partir do momento, né, que essa thread entra em estado executável? Se ela for uma thread, por exemplo, pequena e conseguir executar todo o seu serviço, né, num determinado intervalo de tempo, ela pode concluir o seu serviço e entrar no estado terminado. Mas o que acontece na maioria dos casos é que essa thread ela começa a transitar entre os estados de espera e os estados de espera cronometrada a partir do momento em que ela tem que dividir o recurso do processador com outras threads. Então, o que pode acontecer? Imagina que você tem uma thread que está no estado executável e essa thread ela precisa acessar um determinado arquivo, por exemplo, que está no HD. Quando essa thread tenta acessar um determinado arquivo, imagina que já existe uma outra thread tentando acessar aquele mesmo arquivo. O que vai acontecer? Essa thread ela vai ficar bloqueada. Ela vai ficar bloqueada porque apenas uma thread, nesse exemplo, né, que a gente está tentando trabalhar, apenas uma thread pode manipular um determinado arquivo. E como já existe uma thread utilizando aquele arquivo, quando uma segunda thread tenta acessar um recurso que está compartilhado, um recurso que já está sendo utilizado, podia ser uma variável, podia ser um arquivo, podia ser um dispositivo, mas ela está tentando acessar algo que não está disponível para ela naquele momento. Nesse momento, ela entra no estado de espera e ela vai ficar bloqueada, aguardando até que ela seja notificada através de métodos específicos que vão ser discutidos posteriormente, para que ela possa voltar ao estado executável e tentar acessar aquele recurso que estava ocupado no momento anterior, né? Então ela vai ficar em estado de espera, sendo que essa espera ela não tem um tempo determinado,
essa espera depende da notificação de uma outra thread dizendo que ela já pode voltar a executar porque aquele recurso qual ela estava solicitando no momento anterior, ele já está disponível. Um outro estado também de espera, mas de espera cronometrada, pode ser exemplificado numa situação, imagina que você está trabalhando com um editor de texto e de tempos em tempos esse editor de texto ele faz um procedimento de salvar todas as alterações que foram realizadas naquele arquivo em disco. E ele vai fazer isso, por exemplo, de 30 em 30 segundos. O que acontece? A thread que faz isso, a thread que executa essa instrução de salvar os dados no disco, ela executa essa ação e depois ela vai ficar dormindo. Aqui tem um exemplo do método, né, sleep. Ela vai ficar em espera cronometrada durante 30 segundos. Então, durante aqueles 30 segundos, essa thread ela não está utilizando o recurso do processador. E depois de 30 segundos, ela pode acordar, esse intervalo ele expira e ela volta a executar. A executar o quê? Aquilo que ela está programada para fazer, que nesse exemplo é salvar os dados que foram alterados naquele intervalo de 30 segundos. Se nós não tivéssemos essa possibilidade de colocar uma thread para dormir durante determinado período, por exemplo, o que a gente teria que fazer? A gente teria que implementar nessa nossa thread um while e fazer com que esse while ficasse verificando. Já passou 30 segundos? Não. Já passou 30 segundos? Não. Já passou 30 segundos? Não. Até que se passassem os 30 segundos e ele fizesse, né? E ele salvasse, essa thread salvasse todas as alterações que tivessem sido realizadas no arquivo, né, no qual o usuário estivesse trabalhando. E isso, esse while executando, né, todo o tempo ali, isso é consumir recurso, é consumir o processador. Então a ideia da utilização de espera cronometrada, ela disponibiliza o processador, ela não deixa que essa thread fique realizando um trabalho improdutivo e utilizando o processador para isso. A partir do momento, como eu falei anteriormente, que uma thread ela termina, né, o seu trabalho, ou seja, imagina que o método run, que é um método de execução, né, de uma thread, ele tem 10 linhas. A partir do momento que ela já executou todas aquelas 10 linhas, né, tudo aquilo que ela foi programada para fazer, ela vai para o estado de terminado. É importante a gente entender que esse é um ciclo de vida da thread na visão do programador. Então, se você estiver utilizando Java, C#, uma linguagem que tem primitivos de programação concorrente, você, enquanto programador, pode colocar a thread em estado de execução, espera cronometrada, né, estado de novo, e quando ela terminar o serviço que ela tem para fazer, ela vai para o estado terminado. No entanto, os estados de thread, do ponto de vista do sistema operacional, são apenas dois. Para o sistema operacional, ou a thread está pronta, ou a thread está executando. O sistema operacional ele entende de uma forma muito mais simplificada as possibilidades de estado de thread. O estado pronto é o estado em que a thread ela está pronta para que o sistema operacional a aloque, né, para que o sistema operacional forneça a essa thread o processador. A partir do momento que o sistema operacional ele fornece o recurso de processamento para essa thread, ela passa para o estado executando. Esse processo também é conhecido como o sistema operacional despacha uma thread. Então, o sistema operacional ele coloca a thread do estado de pronto para o estado executando. Essa thread, normalmente, ela vai executar durante um quantum de tempo, durante um período de tempo. E o tempo, né? Quantos milissegundos que vai durar essa execução? Isso daí é uma abordagem, né? Um tema para disciplina de sistemas operacionais, para discutir quais são os algoritmos utilizados pelo sistema operacional para determinar o melhor quantum
de acordo com o cenário, né, que a thread está trabalhando. Então não é a proposta dessa apresentação aqui. O importante para a gente é que o sistema operacional, quando ele despacha uma thread, ele coloca essa thread em execução. Essa thread ela vai executar um quantum de tempo. Normalmente ela na primeira execução, ela não vai terminar todo o trabalho que ela tem para fazer. Ela vai executar alguns milissegundos ali, e aí depois que ela tiver, né, aquele processador para ela durante aqueles milissegundos, ela retorna ao estado de pronto e fica esperando que o processador que o sistema operacional possa despachá-la novamente para que ela execute mais um quanto de tempo e depois mais um quanto de tempo até que ela termine todo o serviço para o qual ela foi criada.